Hoje, por exemplo, nos jornais já tem até assim, compra de cachaça e não sei o que, coisa pequena, mas simbólica, você está entendendo? Bom, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que o país deve te agradecer por muitas coisas, A mais recente delas é o fato de que tudo que a gente está sabendo agora em relação ao tal cartão corporativo do Jair Bolsonaro deve-se a você, deve-se a esse requerimento que você fez lá em 2019, né, de pedido de informações sobre o cartão corporativo. Pois é, gente, tudo que vocês estão vendo na imprensa atualmente, essa história das padarias, das viagens da Michelle, tatuar, tudo é por conta desse requerimento que o Ivan Valente apresentou lá em 2019. Conta essa história para nós, Ivan. Acho que era bem legal. A gente, o Mauro, no governo Bolsonaro, em todos os governos, a gente adotou uma máxima do que é um partido de oposição e um parlamentar de oposição, que é a fiscalização rigorosa, passar a lente próxima das ações do Executivo. E aí, nós lançamos tantos requerimentos de informação, você sabe que eu fui o deputado que mais fez requerimentos de informação, via Congresso e via LAI, Lei de Acesso à Informação. E foi muito positivo, porque todo dia acontece alguma coisa que o pessoal vai lá no arquivo e traz. Então, você estava se referindo agora à questão do cartão corporativo, né? Isso. E a lista de quem utilizava o cartão em nome do Bolsonaro é uma bateria de cerca de 30 nomes, está lá publicado, inclusive, a resposta da presidência ao meu requerimento, dá o nome, entende? Das pessoas, inclusive esse coronel Mauro Cid, um outro Beltrame, que uma pessoa do jornal Gazeta, o jornal O Povo do Ceará, me perguntou agora há pouco, entendeu? Eu mandei para ele esse requerimento, foi lá nos alfarrábios, e requerimentos que antigamente você não tinha, Mauro, a digitalização, que agora é só você bater até o teclado lá, minha assessoria puxa em 1 minuto. Mas há 7, 8 anos atrás era tudo no papel. Uhum. Então, um jornalista da Folha ontem, o Joemir Tavares, me pergunta que eles fizeram uma matéria sobre o general Tomás Paiva, né? Então, o general Tomás Paiva está me respondendo num requerimento de 2016, quando o ministro do Exército era o general Vilas Boas, e ele era o chefe de gabinete. Ele me responde sobre, você vai se lembrar desse fato, sobre a infiltração de um oficial do Exército em grupos, que era aquele tal de Balta. O cara se vestia com cabelão, prenderam 10 jovens ali na Vergueiro, ali naquele Centro Cultural Vergueiro, e depois ele foi preso e saiu fora, porque ele era um oficial do Exército. Era capitão, então, né? Capitão, exatamente. Agora eu esqueço o nome oficial dele. Ele adotou um codinome de Baltazar Nunes, e ele era chamado o Balta, como se fosse um estudante também, um jovem rebelde ali, e teve toda uma movimentação para libertar aquela juventude que foi presa na época daquelas movimentações. E aí William Pina Botelho. O jornalista me perguntava... O nome dele é William Pina Botelho. Isso, William Pina Botelho. Inclusive, foi premiado, né? Promovido a major. Promovido, exatamente. Foi promovido depois e foi muito bem protegido pelo Exército. E, na resposta, o general, o Paiva, o Tomás Paiva, me manda... Na época, não sei qual era a graduação dele, o ajudante de ordens, né, que ele era do Vilas Boas, em 16, ele me manda dizendo o seguinte, que não havia espionagem, havia um monitoramento natural. Então, voltando para a questão do cartão corporativo, Ivan. Sim. Então, você lá atrás, você faz o requerimento. Quando é que você recebe as informações?
Geralmente você recebe ali na época a gente usava mais o requerimento de informação da Câmara dos Deputados. Então você tem um mês, entendeu? Ele passa pela Secretaria-Geral da Mesa, a mesa envia ao Ministério e o Ministério devolve a resposta. E aí é constitucional, ele tem que responder em um mês, entende? Ou se justificar, porque se ele não responder é crime de responsabilidade. É um pouco diferente da lei, que é um negócio muito mais trivial, tem 10 dias e tal, é mais rápido, entende? Mas também então, tem você está muito com mais. essas informações todas sobre o cartão corporativo desde 2019. 2016, a Folha usou essa matéria, usou o meu requerimento. Perfeito. Se você quiser, depois eu te mando esse requerimento inteiro. Me manda. Quer dizer, então, na verdade, está explodindo na mídia, na imprensa, agora uma informação que nem é tão nova assim, né? Exato. Ela não é tão nova e tinha essas pessoas que usaram o cartão corporativo. No caso do Jornal do Ceará, ele queria um nome de um militar também que estava na lista dos que usavam, como o Mauro Cid, naquela questão do o avião apreendido com cocaína lá na Espanha. Isso, exatamente. Então, você vê que tem um efeito múltiplo, né? Essa questão do cartão corporativo, se você for destrinchar mesmo, você vai achar muita coisa e continua rolando essa questão do cartão corporativo, os usos, né? Hoje, por exemplo, nos jornais já tem até assim, compra de cachaça e não sei o que, coisa pequena, mas simbólica, você está entendendo? Não só picanha, caviar e tal, como foi ontem, mas hoje cachaça e não sei o quê. É um uso assim absurdo, mas as motociatas que foram utilizadas, o Lula falou lá no Terra Yanomami, tudo isso fazia parte de você ter um operativo para o dia a dia que não tinha o mínimo zelo com o dinheiro público, né? Isso já mostrava assim o cinismo, né, de quem acusa de corrupção os outros, né? Então, esses requerimentos são muito importantes, entendeu? Agora, a descoberta que tinha 30 pessoas que usavam o cartão corporativo da presidência, e é isso mesmo, uma dessas pessoas é aquele militar, o sargento Manuel Silva Rodrigues, que levava cocaína no avião da FAB? Esse que estão me perguntando é o superior dele, que eu esqueço aqui o nome agora, que também está preso na Espanha até hoje. É um cara com patente superior a dele, entendeu? Esse usava o cartão corporativo também. Depois olha a situação que a gente tem. Traficante, militar traficante usando o cartão corporativo da presidência. É muito grave, Ivan. Simbolicamente é muito grave. Exatamente isso, entende? O pessoal, os jornalistas estão indo atrás de cada um desses supridores. O nome tem um nome que é supridores, eu acho, esses que podiam operar o cartão. Mas o Mauro Cid, em particular, ele era um que operava essa questão dos cartões em quartéis, em outras, não só em Brasília, mas em outros locais também. Ou seja, gente que podia sacar, transferir em dinheiro em espécie também. Isso que eu ia falar, o Mauro Cid, até a minha reportagem no domingo, falou o seguinte, ele foi o Queiroz federal do Bolsonaro. Exatamente. É exatamente o mesmo esquema que o Queiroz tinha lá na Assembleia Legislativa. É importante dizer o seguinte, o Queiroz ficou muito conhecido por conta do papel dele no gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa. Mas ele exercia o mesmo papel no gabinete do Bolsonaro na Câmara dos Deputados, como deputado federal. Então, esse Mauro Cid vai exercer um papel similar ao do Queiroz, né? No Planalto. No Planalto agora. No Planalto. Basta você ver que a Natália Queiroz, que é filha do Queiroz, ficou 18 anos lotada lá no gabinete do Bolsonaro, entende? Do Bolsonaro, em Brasília, sendo personal trainer lá no Rio de Janeiro. Não tinha nada a ver, entende? Quer dizer, era repasse absoluto de dinheiro. É impressionante como isso foi engolido aí, né, pelos fatos. Você teve tanta denúncia que se perdeu no tempo, Mauro, entende? Essa barbaridade, esse enriquecimento ilícito que o Bolsonaro fez ao longo dos 28 anos de Câmara dele, né?